gente vai começar com um panorama geral sobre o curso da licenciatura e depois vai entrar mais especificamente no tema em questão. Por favor, professor Alexandre. Então, boa noite a todos. É, Saúdo a todos da mesa, a meus alunos, meus colegas. E é bom reforçar que esse ciclo de palestras vem nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo, para a gente continuar interagindo com nossos estudantes de matemática, com nossa comunidade. E foi um projeto aprovado edital. Eu, professor Andrei e professora Raidalva submetemos o projeto, mas ele nasce sempre com a ideia que todo mundo do curso participe. Então a professora Terezinha está mediando hoje, mas ela vai apresentar também na primeira semana de julho uma mesa redonda também. Bom, vamos aqui falar do meu tema, que é o TCC. E antes de apresentar o TCC, vou apresentar um pouquinho do curso em si. Foram 3 momentos que eu coloquei para vocês aqui. O primeiro momento, falar da licenciatura, o novo PPC. O segundo momento, vou falar exatamente do TCC na licenciatura. E o terceiro momento, um pouquinho da minha experiência no TCC aqui. Bom, a gente, para matar a saudade, traz algumas fotos, para humanizar um pouquinho a palestra. Esse foi do encontro de matemática. E o nosso curso começou em 2012. Primeiro foi aprovado na resolução de 2011. Reconhecido em 2012, quem era o coordenador? O professor Andrei. Espero que ele esteja ouvindo. 2017, eu já estava aqui em Camaçari. O curso foi aprovado, teve reconhecimento sob a coordenação do professor Jarbas. Em 2019, ano passado, a gente reformulou ele para 3.200 horas e aprovamos ele em dezembro de 2019. Bom, mais uma foto aí para humanizar um pouquinho a palestra. E o objetivo é formar professores para educação básica, com sólida formação científica e metodológica. Então a ideia aí é formar professores de matemática e educação básica, anos finais, né? E ensino médio. Caso o aluno queira, o egresso do curso queira dar algo no ensino superior, necessariamente ele vai ter que fazer uma especialização. Bom, o curso tem 2 entradas anuais. Mas por conta da pandemia, nós saímos do SISU do segundo semestre. Foi uma decisão colegiada com a DIREM. E nós não vamos entrar no SISU do meio do ano. Vamos fazer uma seleção simplificada. Então a pandemia já está gerando efeitos no nosso curso. Todo o atraso que está acontecendo também. A organização curricular. Temos formação básica, né? Forma... professor Alexandre, nós estamos com um eco. Será que seria o outro microfone que está ligado? Sei, foi meu filho que abriu aqui a porta. Pedi a ele para fechar. Provável que ele abra de novo a porta aqui. Vou chamar a esposa já já. Então a formação específica, a formação pedagógica fazem parte aí da estrutura curricular. E eu vou ser mais rápido, né? E dentro dessa formação específica, há o TCC. Tá? Tem as optativas, tem o estágio, que é a atividade prática, as atividades de ACC também. Mais uma foto aí para humanizar um dos eventos que a gente participou aí no curso. Vão matando saudade aí, pessoal do curso. Bom, tem o estágio, que a gente teve uma mudança agora, né? Distribuiu melhor a carga horária. E a gente vai falar um pouquinho aqui mais do curso, que nós estamos com 2 bolsas de ensino, que é o PIBID e a Programa de Residência. O PIBID agora está com a professora Sueli. Nós já fomos aprovados, o IFBA de forma geral. E Programa de Residência Pedagógica, que vai do 5º ao 8º semestre, está com a professora Karine. Espero que esteja ouvindo aí
Ainda vai ter muito trabalho aí para selecionar os alunos, mas deve funcionar já em agosto. Bom, em termos de pesquisa, temos a PIBIC e PIBID, aí temos aprovados aí, Alex está nos ouvindo, Gustavo, Fábio, Cláudia Lima, aprovaram esses aí. Então, o curso não está parado nesse momento, a gente está trabalhando bastante, inclusive para deixar todo mundo animado aí para o retorno que a gente espera que aconteça, agora no segundo semestre. Os grupos de pesquisa, temos aí o Ensine, que é a líder é a professora Ana Paula. Inovação Tecnológica e Sustentabilidade era o professor Jarbas, mas agora está com a professora Terezinha, né? E o Laboratório de Computação já é a parceria com o pessoal de computação. E o TICASE aí, que é com a professora TK, Tereza Kelly. Então são os grupos de pesquisa que estão envolvidos no curso. Gente, a nossa revista aí que nós publicamos é Scientia, que é uma revista interdisciplinar, já tem qualis. É a professora Alice que é responsável aí pelo IFBA, parceria com o NEB. Tá com uma chamada agora até dia 30 de junho. Então é interessante que os TCCs sejam submetidos nessa revista que está vinculada ao curso. Foi uma iniciativa aí do professor Jarbas há um tempo atrás, também com a professora Alice. E nós temos a especialização agora, né, que está pegando os nossos egressos e é coordenada pelo professor Alex, que é financiada pela UAB e que nós temos aí como polo central o IFBA Camaçari. Então estamos empolgados, o professor Alex está trabalhando bastante, trabalhou com a comissão grande aí para selecionar docentes e selecionar os estudantes. Gente, os eventos têm acontecido no nosso curso, os encontros de matemática, os SERENS e o seminário integrador. E agora está acontecendo esse ciclo de palestras, né, para a gente se aproximar cada vez mais dos nossos alunos, dos nossos colegas, nesse momento tão difícil. Bom, aqui tem uma fotozinha dos eventos externos. Nós temos trabalhado aí em eventos, ou levado os alunos têm participado aqui do encontro de matemática, por exemplo, que foi em Ilhéus. Foi uma comissão muito grande para lá. E aqui, acho que não esqueci ninguém, está aqui o nosso quadro de docentes atual. São 24 professores atuando no curso, nos 8 semestres. São oferecidos simultaneamente 8 semestres, do primeiro ao 8º semestre são oferecidos juntamente. Então a gente está aqui, todos os professores listados, são 24. Como a gente fez um relatório do CESUP, a gente tem que os professores preencheram um documento, a gente preencheu os documentos, então 77% dos professores tem tempo integral e quase 14% com tempo integral, mas sem DE. Então o perfil de um professor com dedicação exclusiva aí ao curso. E a formação aí 44%, melhor dizendo 45% são doutores, 31,8% mestrado, né, 22% especialização. Então predomina o professor com a titulação mais alta, né, que é o professor com doutorado. Então, por tanta qualidade e formação, é claro que a gente espera que isso se reflita nos trabalhos de conclusão de curso. Que está no nosso segundo momento da nossa apresentação, gente, que é falar um pouquinho desse TCC, que no curso de matemática, ele agora foi dividido em 2 momentos. Um primeiro momento, 30 horas, e um segundo momento para finalizar com mais 30 horas. Não aumentou a carga horária do TCC. Antigamente, na matriz antiga, era 60, mas agora a gente consegue distribuir melhor o trabalho, de tal forma que o aluno tenha aí pelo menos 2 semestres para concluir o TCC. É muito raro o aluno concluir o TCC em apenas um semestre. Então a gente acabou fazendo essa mudança. Acho que o Campus de Salvador também está fazendo dessa forma. E o TCC deve versar sobre um assunto da licenciatura em matemática, ensino de matemática, matemática aplicada,
mas não pode deixar de ter um pouco do conhecimento relacionado ao ensino. Não pode deixar de colocar lá nossas referências metodológicas de ensino, mesmo que o tema seja bem fechado na área de matemática pura. Nós temos que priorizar que haja um foco na parte de ensino também, um capítulo, um subcapítulo. Então, é dessa forma que tem acontecido os TCCs. E esse TCC, gente, ele segue atualmente as novas normas do ensino superior, a resolução 23 de 16 de maio, tá bom? Ele pode ser um trabalho, deve ser um trabalho monográfico, né? Monografia, uma grafia de um tema único, ou pode ser uma publicação científica. Em Camaçari não teve ninguém que ainda publicou de forma numa revista ainda. A gente espera que mais para frente a gente consiga algum aluno que publique antes de apresentar o trabalho. Então, no momento, só temos TCCs apresentados em termos de monografia. Eles devem, sim, caso seja um artigo, tem que estar ligado a uma revista com Qualis. Tem que ter um Qualis, no caso B, por exemplo. E aí tem mais alguns detalhes que é sobre a banca. A banca é escolhida pelo orientador, né? São 3 membros no mínimo. Então a gente está querendo que os professores do curso chamem mais de 3, 4, até 5, para que dessa forma haja uma maior participação, haja uma parceria maior com o campus de Salvador, com os outros campos, que a gente possa trazer colegas. Eu tive a oportunidade na defesa do TCC de uma aluna chamar um colega aí de Salvador. Mas, olha bem, o mínimo são 3 docentes, mas você pode chamar 4, o ideal até mais. A gente chamou 4 numa dos TCCs, mas um não pôde vir. Mas a gente tinha o mínimo que eram 3. Bom, no nosso TCC a gente tem aí as normas, no nosso PPC tem as normas. Essas normas, elas estão muito bem organizadas nesse TCC, no PPC, dizendo melhor. E o aluno pode cursar o TCC agora a partir do 7º semestre, que é o TCC 1. Na matriz antiga, ele só cursava a partir do 8º semestre. Em geral, a gente pedia a ele, como muitos alunos são dessemestralizados, ele acaba já fazendo no 8º, mas ele ainda para o 9º semestre, para um 10º semestre. Então é muito raro um aluno do nosso curso terminar o TCC em um semestre. Aqui tem a foto aí das normas, tá bom? Tá no PPC. E a gente fez um site, esse de azul, ele descreve aí, tem um repositório de todos os TCCs apresentados até aqui. Tá bom? Vou passar a lista para vocês. Nesse link aí nós temos todos os TCCs apresentados até aqui. E nesse link também tem dizendo tem um modelo de projeto, de pré-projeto. Não existe TCC sem projeto. Então, a primeira coisa que tem que fazer no TCC é o projeto. Então, a gente tem lá um modelo de projeto para orientar, para ajudar aí no trabalho dos professores, do aluno. Tem nessa página também modelo de apresentação. Tudo para facilitar. Não é uma página oficial. A gente quer fazer o repositório numa página oficial. Mas isso aí é só quando a gente tiver mesmo presencial, para entrar em contato com o pessoal que faz esse trabalho. Bom, 2016 tivemos o TCC aí com a orientação da professora Sueli. A nossa primeira aluna formada foi Rayara Vasconcelos. Ela falou aí do ensino de polinômios, de multiplicação. 2017 foi a Karine, que orientou o José Jorge, que falou sobre números complexos. Em 2017 também teve o trabalho da Jamile, que a professora Terezinha, que está mediando, também orientou, que ela falou das contradições vividas pelos docentes de matemática, né? Elvis fez um trabalho sob a orientação de Jarbas aí em 2017 também, que fala sobre a parte de estatística nos livros de matemática.
Aí eu estou apresentando os TCCs que já foram apresentados. Em 2018 tivemos Dargilan, orientado pelo professor Castro, ele falou sobre trigonometria no ensino médio. Eu tive a oportunidade de orientar a Mois, ele falou de geometria fractal no ensino de matemática, né? Ele fez uma ponte aí com geometria euclidiana. E finalizando as apresentações até aqui, pessoal, em 2019 nós tivemos 4 TCCs, foi um recorde, né? No curso. Cláudia falou sobre matemática no BNCC, Lucélia, análise de erros, orientada por Alex, Cláudio por Jarbas, falou de modelagem matemática, e Jalmir também foi orientado por Jarbas e falou de geometria analítica nos BNCC. Então esses foram os totais de trabalhos. Inclusive esses 4 alunos também, a gente lembra eles aqui, sauda eles, né? Eles fizeram uma bela festa aí e se empenharam bastante para entregar e apresentar esse TCC. Tá aí a foto deles para a gente recordar um pouco. A foto aí da celebração aí da colação de grau deles. E alguns colegas, inclusive Jarbas está na foto, Karine, muita gente aí. Bom, aqui já foi a defesa da aluna Cláudia, que foi minha orientanda. Ela está de azul aí no centro. E ao lado dela está o professor Aceli, que foi um convidado aí do IFBA de Salvador. Andrei e a professora Raidalva também estavam na banca, registro aí. Aqui já foi a Lucélia com o professor Alex, sob orientação de Alex, e a banca foi Sueli e professora Raidalva, se não me engano. Cláudio teve aí a defesa aí também em 2019, orientado pelo professor Jarbas. E agora falando dos TCCs que está andando agora. Estamos caminhando. O Alex aí está com 3 alunos, muito trabalho, ele vai falar bastante nessa palestra, espero. Professor Fábio também, 3 alunos aí orientando. Professor Gustavo, professora Karine, professor Gustavo tem 2 alunos. Tudo isso aí não parou. Espero que o trabalho esteja continuando pelos relatos dos colegas. E professora Cláudia, pedagoga, né, que ensina no curso, também está com um aluno, que é o Florisvaldo. Pessoal, o último momento da minha fala é sobre a minha experiência, né, no IFBA Camaçari. Fora do IFBA Camaçari, eu já tenho aí 20 anos formando professor, não de matemática, comecei ajudando na formação de professores de pedagogia, mas no ensino de matemática dentro da pedagogia. Mas aqui em Camaçari eu tenho uma experiência aí desses 2 TCCs. Queria falar um pouquinho deles e aí eu estou fechando minha fala. E a gente pede logo desculpa aí desse eco que deu, porque estamos com 2 máquinas ligadas aqui para tentar fazer a gravação. O TCC de Amós foi bem interessante. A gente teve que correr um pouquinho no final para ele conseguir ser contratado via reda, mas ele fez um trabalho muito legal aí, fazendo uma ponte de geometria fractal e o ensino da matemática. Para fazer essa ponte, ele tinha que fazer uma justificativa por que ensinar a geometria fractal num curso de matemática, que no curso de matemática só existe a geometria euclidiana, a fractal não explorada. Então ele fez um trabalho interessante, contribuições em relação a isso. Fez uma pesquisa de campo. Então aqui, ó, falando de TCC, o método é muito importante. Então tá aí o método. A pesquisa bibliográfica é obrigatória e a exploratória que nós fizemos foi através de questionário numa oficina no ensino médio do IFBA de Camaçari. Ele gerou resultados interessantes. 80% dos entrevistados falaram que acharam importante aquele tema para compreender a geometria euclidiana. Euclidiana é a geometria que está aí o tempo todo. A gente vê as figuras planas, retângulo, quadrado, círculo. Essa é a geometria euclidiana, que vem lá dos postulados de Euclides. Bom, ele fez um trabalho bem legal, gerou essas imagens aí que são as curvas, a curva de, se lembra a curva de, lembra um floco de neve. Tudo isso ele gerou no GeoGebra, como também
ele fez os outros triângulos, outras figuras, melhor dizendo, todas fractais. Aqui ele também analisou as características de um fractal, autossimilaridade. Então foi bem interessante essa parte do trabalho dele. Então ele conseguiu aprovar o trabalho e hoje ele é professor do estado da Bahia. Ele atua no REDA, mas você sabe que o REDA hoje em dia pode ir para 4 anos tranquilamente, acho que pode ir até mais. Então ele está torcendo, eu dou um abraço para ele se estiver ouvindo. Ele agora passou na seleção para o curso de especialização, aí cujo coordenador é Alex. Então a gente está muito feliz aí com o resultado. Bom, para fechar, eu trago o TCC de Cláudia, que foi minha vivência aqui. A gente trabalhou analisando. Aí vem um dilema, Cláudia teve muita dificuldade no tema. Foi 1 ano e meio para desenvolver esse trabalho, ou seja, 3 semestres para desenvolver esse trabalho aí. Então a gente conseguiu fechar no tema a matemática no BNCC. E qual foi o método que a gente usou de análise dos dados, né? Claro que sempre entra a revisão bibliográfica, mas teve uma revisão do marco legal, que nós tivemos que fazer todo um estudo sobre o BNCC, sobre toda a legislação da educação, desde da LDB, as diretrizes de formação de professor e tudo. E a gente conseguiu fazer uma análise a partir de mapas conceituais. Aí já foi uma sugestão da professora Raidalva, minha quase co-orientadora. No TCC não existe co-orientador. Então só existe co-orientador, mestrado, doutorado. Então no TCC não existe. Então ela foi uma co-orientadora sem mérito, vamos dizer assim. Mas aqui eu expresso... Em 2013 que a gente tem a primeira versão do projeto pedagógico do curso de matemática, onde a nossa carga horária é de 3.065 horas, nesse momento. Bom, aí acontece alguns decretos, aparecem algumas resoluções, e aí a gente, ao longo de 2 anos, de 2017 a 2019, nós começamos a discutir dentro do NDE a nova estruturação desse curso. A sociedade estava mudando, também tinha que mudar esse curso da licenciatura em matemática. E no ano passado, em agosto, foi aprovada a segunda versão do nosso PPC, que agora tem 3.230 horas, que acontece em 4 anos. Bom, eu trago aqui alguns avanços que aconteceram justamente nessa versão de 2019, né, que a gente considera como avanço. Uma, que eram disciplinas que não eram obrigatórias e passam a ser obrigatórias nessa nova matriz curricular, que era desenho geométrico, que não era obrigatória, ela passa a ser obrigatória, e isso foi uma das questões levantada pelos estudantes, inclusive, que eles começaram a fazer como optativa e gostaram da disciplina, e viram como era importante ter uma disciplina como essa. Educação inclusiva, que era uma disciplina opcional, ela se transforma em uma disciplina obrigatória, e tem um ganho pontual, né, na licenciatura. Os estudantes e as estudantes começam a ter um outro olhar em relação à questão da educação inclusiva, e isso reflete na questão de acesso de estudantes dentro da licenciatura com deficiência também. A gente tem percebido isso. A educação matemática também torna-se agora a disciplina obrigatória. Um outro avanço foi o aumento da carga horária da disciplina de Libras, que só tinha 30 horas, passa a ser 60 horas. E a nossa, bem parecido com o que o Alexandre colocou no curso da licenciatura da de Camaçari, nós tínhamos a metodologia do ensino de matemática, que era tipo um pré-TCC, de 30 horas, e um TCC. Então a gente via que realmente, para o estudante conseguir fazer o TCC em um semestre, era muito difícil, era um trabalho hercúleo. E muitos desses nossos estudantes são estudantes trabalhadores, né? E trabalhadoras. Então, a gente teve que mudar essa perspectiva, e foi um avanço do nosso PPC, foi justamente isso. A gente criar agora duas disciplinas de TCC. E aí, a disciplina que seria pré-TCC, ela continua, e essa do TCC agora se desmembra em 2 disciplinas, de cada uma de 30 horas. Bom, e aí eu trago também os aspectos que precisam avançar, né, que são justamente, nós tínhamos um repositório
que era dentro do site da licenciatura em matemática, o site oficial do IFBA. O ano passado, simplesmente teve um boot no site e nós perdemos todo o repositório de TCCs que nós tínhamos. E aí, o que a gente está nas mãos da gente, enquanto professores orientadores, é estar guardado, e a gente agora tem que fazer esse repositório como foi colocado para Alexandre. A gente quer deixar no site oficial, mas também criar um site alternativo, para evitar que aconteça como aconteceu agora, não é? A imagem está congelada de Nilson, né? Agora correu. Estava congelada de Nilson sua imagem. Continua congelada. Está congelada. Pronto, Elaine, é bom, minha amada. Pronto. Tá congelada. Obrigada, Elaine. Obrigada, minha amada. Bom, uma outra questão para avançar é justamente a reativação do GEPEM. Nós temos um núcleo de estudos de educação, de estatística. E aí esse grupo foi um grupo que realmente se mobilizou, se movimentou, porque a gente, como era muito da área de educação e de ensino de matemática, a gente começou a participar muito de eventos, trazer os estudantes, e também o PIBID fortaleceu muito esse grupo também. E a ideia da gente, agora a gente está discutindo internamente lá no DEMAT, justamente a viabilização da continuação do NEM, do núcleo, ou a divisão em 2 grupos, não é? Mas atualmente a gente quer justamente estar reativando esse grupo para que a gente traga tanto os licenciandos quanto também os egressos. Porque tem muitos ex-alunos nossos, né, ex-estudantes que já terminaram o curso e querem muito voltar a pesquisar, que é essencial, né? E aí a gente também tem esse interesse que eles participem desse grupo de estudos nossos dentro da licenciatura. Bom, e aí eu trago mais ou menos o arcabouço justamente do que a gente tem em termos de mapa, né, como se fosse uma linha do que acontece dentro do TCC, dentro do IFBA Campus Salvador. A gente inicia com a disciplina no 6º semestre, geralmente, que é metodologia da pesquisa do ensino de matemática. Existem alguns estudantes que terminam querendo fazer essa disciplina antes, né, pegar no 3º semestre, porque ela termina não tendo pré-requisito, mas a gente sempre orienta que esse estudante pegue próximo de finalizar o seu curso, o 6º, 5º semestre, porque ela tem justamente a intenção de que o estudante defina o tema do que ele vai estar desenvolvendo, né? Qual questão, qual problema ele vai estar querendo responder. E para isso requer que ele tenha uma vivência nas disciplinas que ele já tenha passado, ter passado por alguma experiência, talvez de projetos, né? De participar de projetos ou de programas, ter eventos, participe de bancas. Toda essa vivência ela é muito importante e rica para a formação desse estudante. Então a gente orienta muito isso. E nessa disciplina ele vai estar definindo o tema, ele vai estar elaborando o pré-projeto de TCC e também vai ser encaminhado a um futuro ou futura orientadora. Bom, lembrando que o TCC, assim como o Camaçari, é uma disciplina obrigatória, então o orientadora, ele tem que ser um professor do departamento de matemática, mas há a possibilidade, diferente de vocês que não têm essa possibilidade, o nosso tem a possibilidade de ter co-orientador ou co-orientadora. Inclusive, quando eu comecei, a primeira orientação foi a minha, foi em 2016, foi o estudante Carlos Bruno, foi o nosso primeiro formando. O trabalho dele versou na área de ensino de matemática, mas era questão da linguagem matemática por meio da língua portuguesa, utilizando a literatura de cordel e paradidáticos de matemática. E eu sou conhecedora da área de ensino de matemática. Então, eu tinha que ter uma parceira, né, um parceiro dentro da nossa instituição, que é a professora de Luzia, que foi a co-orientadora do trabalho. Então, eu aprendi demais sobre a questão de linguagem, de diferença de linguagem para língua. E isso foi muito importante, muito rico no trabalho do Carlos Bruno e também para a licenciatura. Então, lá nós permitimos, sim, que exista a figura do co-orientador, co-orientadora, e ele pode ser externo ao DEMAT, que geralmente são, quando a gente tem trabalhos interdisciplinares.
Uma outra questão também que é importante dentro do TCC é que os temas que surjam desses projetos de TCC, eles façam parte do universo de estudos e pesquisa inerente à licenciatura em matemática. A questão do ensino, da aprendizagem, do objeto do professor, professora, do estudante, e que possa também, se quiser, se for interesse do estudante, estar desenvolvendo também um trabalho com outras áreas, dialogando com outros saberes também. E aí, se o professor, a professora a orientadora não ficar à vontade em estar dando conta desse conteúdo, ele pode buscar essa orientação. As formas de apresentação, existem duas, que nós ofertamos aos estudantes, que é a forma de monografia e a forma de um artigo científico a ser publicado numa revista, uma publicação científica. A monografia tem dado bons resultados, inclusive alguns estudantes aproveitaram o projeto monográfico como um esqueleto, mais ou menos, uma ideia para tentar uma submissão para um mestrado. E o artigo, da mesma forma, ele é publicável, né? Então, a gente oferta essas duas possibilidades para os estudantes e eles escolhem de acordo com o que eles se sintam à vontade ou queiram desenvolver o tema junto com o seu orientador. A composição da banca é, no mínimo, 2 membros, onde vai ter um orientador, orientadora e o co-orientadora, além da banca avaliadora, né? Que também são 2 pessoas, geralmente. Se for mais de um trabalho interdisciplinar, a gente pode buscar mais um terceiro avaliador, como já aconteceu dentro do Campus Salvador. E também nós realizamos lá os seminários pré-defesa, que são tipo seminários de qualificação que nós fazemos no mestrado e doutorado, que a gente achou muito válido para os nossos estudantes e estudantes, porque eles terminam passando por uma experiência que eles socializam as dúvidas e inseguranças. Então, a gente geralmente, um mês antes da defesa, um pouquinho mais, eles participam de um seminário pré-defesa, onde eles apresentam como é que está o encaminhamento da pesquisa. Geralmente, a gente recaminha o que está sendo feito para a banca já lê, dá um feedback e avalia a apresentação desse estudante, dessa estudante, e daí dá algumas sugestões. Daí, pronto, ele volta, ou ela volta, e daí na próxima já é a defesa final. Isso tem funcionado muito bem dentro do nosso trabalho dentro do TCC, porque cria uma segurança para o nosso estudante, que às vezes se sente inseguro de estar defendendo algo, de estar trazendo o campo teórico, trazendo a articulação do seu trabalho da prática com a teoria, e é nesse momento que ele faz uma pré-apresentação, que ele vê que tem condições de apresentar. Geralmente a gente filma, no pré-seminário a gente não permite a participação de outros estudantes, somente a banca com orientadora e o estudante, mas na defesa não, a defesa é aberta, tá? E um outro aspecto é a defesa, que é a apresentação do TCC final, que é aberta ao público. Bom, e aí eu trago, que a gente pensa assim, mas como é que eles aprendem, como é que eles fazem esse TCC, como é que surgem essas ideias? Eu trago algumas fontes de inspiração. A gente pensa, às vezes, somente em ler, né? Dar livro, tem que ler várias obras, é o que vai dar a fonte de inspiração. Não. Os alunos, às vezes, eles chegam lá, os estudantes, com ideias, né? Eu trabalho nessa área, eu vejo tanta matemática nessa área. Como é que eu posso fazer isso? Claro que nem tudo, né, pode se transformar numa pesquisa. E eu falo sempre com eles, esse é um tema muito bacana, mas, gente, a gente vai estar buscando dentro de um TCC responder uma questão, responder um problema, apresentar uma possível solução, possíveis soluções para esse problema. Daí a gente vai pensar no tema, porque se for pensar no tema é algo muito amplo. E a ideia de se perder é muito fácil. Então, por isso que eu sempre trago para eles, qual o problema que você quer responder? Qual a questão que te incomoda? E aí, algumas fontes de inspiração que mobilizam eles trazer essas questões é justamente a partir das vivências que eles passam pelo PIBID, pelo PIBIC, PIBIT, pelo PU, que são os programas universais que o nosso IFBA tem. Então, dentro do Campus Salvador, a gente já vamos realizar a quarta-feira de matemática. Então, tem trazido várias produções de trabalho muito interessantes, que esses estudantes trazem, né, produzem. Tem projeto também de matemática inclusiva, onde a gente produz materiais de acessibilidade para cegos, para surdos, para jovens que tenham espectro autista. Então, tem uma amplitude. A questão da teoria dos gráficos, a teoria dos jogos, a estatística. Então,
há um arcabouço enorme, né, que são promovidos, são apresentados nesses projetos, e que isso possibilita que esses estudantes tenham uma criatividade ampliada. Outros pontos também que a gente considera como fontes de inspiração são justamente as disciplinas que compõem a nossa matriz curricular. E aí eu trago destaque para algumas, né, que é a educação inclusiva, a disciplina de Libras, a disciplina de relações étnico-raciais, a disciplina de desenho também, a de educação matemática, trazendo as tendências da educação matemática, tecnologias da informação e comunicação. Então, todas essas questões, elas enriquecem o espaço, mostrando que o estudante ele pode estar articulando a matemática que ele trabalha ao longo do curso por essas disciplinas, por esses viés. Também a articulação e diálogo com as outras áreas do saber. Às vezes eu quero estar dialogando com a geografia, dialogando com a biologia, com a língua portuguesa, e também quando os nossos estudantes têm a possibilidade de estar presentes, de participar em um relato de experiência, apresentação de pôster, nos eventos de educação matemática, ensino de matemática ou matemática também, né? Eles participarem desses eventos dão a possibilidade, deles enxergarem como é que as pessoas estão apresentando, como é que as pessoas pesquisam, como é que as pessoas realizam trabalho, e também se ver nesse lugar, se colocar nesse lugar. Então, aí são os pontos que a gente coloca como algo muito inspirador. Bom, e aí eu trago algumas dinâmicas que eu geralmente trabalho nas disciplinas de encontros do TCC, né? Mas também são duas laudas, e aí eu peço que eles escrevam de fato, porque aí eu vou lá lendo tudo isso aqui, depois eu vou estar discutindo com cada que eles identifiquem qual é o problema que eles se propõem a resolver ou dar uma possível solução. Que situação problemática encontra esse problema? E a gente estuda vários textos, né, para descobrir justamente isso, porque não é uma coisa fácil. A gente que já fez mestrado e doutorado sabe como é difícil a gente elaborar esse problema. Às vezes a gente tem ideia de um tema, mas a gente sabe que da ideia de um tema a gente não consegue fazer muito bem um trabalho dissertativo, um trabalho monográfico. Também a gente trabalha com seminários livres. A gente quer apresentar 3 a 5 seminários, a 5 livros por semestre, onde ele lê livros, então ele tem um prazo e ele apresenta o que é a obra, o que fala o autor, o que o autor defende, como é que está trazido aquele assunto. E a ideia é que, no início, ele escolhe os livros e depois, pelo tema que ele quer desenvolver, eu vou indicando outras obras para ele, para canalizar, né, a função desses livros de tese também. Então, são materiais que eles podem estar buscando para servir como fundamentação para o estudo, para ampliação desse olhar dele como pesquisador, pesquisadora que eles vão ter que ter para estar escrevendo esse trabalho de conclusão de curso. Outra questão também que ao longo dessa disciplina eles fazem apresentações parciais dos tópicos que compõem o pré-projeto. Então, eles vão estar apresentando o problema, apresentando a hipótese, apresentando o objetivo geral, os objetivos específicos, a justificativa. A ideia é que cada etapa, em grupo, eles vão apresentando isso para só no final eles entregarem. Bom, e aí eu vou fazer um panorama aqui. Nós temos mais de 20, mais de 20, deve ter uns 20 trabalhos de conclusão de curso defendidos. Recentemente,
recentemente nós finalizamos 2 trabalhos de conclusão de curso na semana retrasada anterior, de 2 nossos estudantes do campus de Camaçari. Então aí nossa primeira dissertação, nossa primeira dissertação, né? Foi português. O que foram trabalhos dentro da área de educação inclusiva e ensino de matemática. A Cesti, ela fez com deficiência visual, inclusive estudo dentro da instituição como a estudante cega que nós tínhamos na época. Ela fez um trabalho muito bonito no estágio também, e ao longo também do PIBIC, também com a professora Silvia, ela trabalhou com a questão de acessibilidade e o estudo de trigonometria. Utilizou do professor, Felipe Antônio, que trabalhou com a EJA. Nós tivemos os trabalhos de inclusão, com educação inclusiva e matemática, da Diângele Cruz, que foi em relação à questão de surdos e o trabalho com números inteiros. Ela produziu um vídeo, como fruto desse trabalho, ela criou todo o vídeo, teve janela do vídeo, para trabalhar justamente, então, iniciando a parte de conhecimento dos números inteiros, tem muita dificuldade. Então, ela apresentou uma sequência de danos para o universo para a criança surda, utilizando sinais em Libras. Um outro trabalho muito interessante foi da estudante Santana, orientada pela professora Daniela Cunha, que trabalhou com a questão da baiana do acarajé. Né, o estudo do BBC associado na perspectiva da resolução de problemas e o ensino de derivadas como uma proposta interdisciplinar aliada à resolução de problemas. Essa proposta interdisciplinar trouxe a questão da matemática com a física. Eu vou lendo. Ainda em 2018, teve outro trabalho da estudante Flávia Cordeiro, orientada também pela professora Daniela, que foi construído o conceito de função exponencial utilizando GeoGebra. A professora Isabel Leite orientou o estudante Murilo Fraga, trabalhando com a questão da teoria dos jogos no ensino médio, algo que geralmente não é trabalhado no ensino médio, e eles trouxeram para esse contexto, foi uma proposta muito interessante de ensino. E ainda em 2018, houve um trabalho, que foi o primeiro trabalho de grafos, com o professor Ives, orientado pelo professor Ives Lima, orientando o estudante Jorge Fernando, que foi a teoria dos grafos no ensino médio, onde trouxe justamente essa questão de uma transposição, né, desse saber que está lá no saber do ensino superior para o saber para ser trabalhado no ensino médio. Bom, em 2019, neste presente ano, que começou o ano passado para a gente, tivemos algumas defesas, muitas defesas. Foi o ano que tivemos mais defesas. Essa estudante foi orientada por mim, a estudante Nilza Miranda. Ela trabalhou com a questão de proposta de ensino de divisores, utilizando um jogo português, Jogo dos Montes. Um outro estudante foi o Marcos Vinícius, que ele estudou a questão de gênero e ensino de matemática, que é uma área também que tem desenvolvido mesmo na âmbito da educação matemática. Então, ele trazendo as contribuições da abordagem de gênero para estudar razão e proporção e fazendo uma análise dentro dos livros didáticos de matemática e propondo
algumas situações onde a gente possa trabalhar a questão de gênero, de simetria de gênero nessas situações. Um outro trabalho foi de Newslane, orientado pela professora Daniela, que trabalhou com a questão do ensino da função polinomial, utilizando o Matchfix, que é justamente um aplicativo, e ela quis trabalhar dentro da forma algébrica, a gráfica, e trazer algumas aplicações. Ainda a professora Daniela também orientou o Pedro Rocha, dentro da construção e utilização de materiais manipuláveis, para o estudo das propriedades da parábola, utilizando uma mesa de sinuca parabólica. Um outro trabalho foi o Laboratório Móvel de Ensino de Matemática, com proposta para o 6º ano de ensino fundamental, de Danilo Xavier, orientado pela professora Daniela, e a professora Isabel Leite orientou um trabalho de Scratch, né, trabalhando a questão do estudo da equação do primeiro grau para o ensino fundamental, do estudante Silvio Carvalho. Bom, aqui foram alguns trabalhos que nós apresentamos, tem esses dois aqui também, de Raimundo Neto, orientado pelo professor Ives Lima, que trabalhou com aplicações de grafos bipartidos no ensino médio, e ele orientou também um outro trabalho, agora em 2019, que foi a questão dos jogos e desafios, trazendo jogos dos anéis chineses, do Stomachon, tudo para trabalhar dentro da matemática, e trazendo para o estudo do ensino médio. Bom, e aí, gente, esse panorama que a gente traz dentro da questão dos trabalhos desenvolvidos na nossa licenciatura, para mostrar que o quanto é diverso, né? O quanto a gente tenta valorizar justamente essa pluralidade desses estudantes que eles trazem para a gente em termos de desejo de pesquisar, e que a gente acolhe e tenta orientar para a gente estar trabalhando em cima disso. E eu deixo justamente uma leitura do que a gente vê, né, do que eu vejo, da importância do TCC na licenciatura, é que eles possam, essas propostas de trabalho de conclusão de curso, se configurar como espaço com os companheiros de jornada na sociedade, por meio de uma educação matemática, de um ensino de matemática de qualidade. E aí eu deixo uma das falas de Malala, eu sou fãzoca, e ela diz assim, a maneira que nós podemos criar uma paz mundial é através não só da educação das nossas mentes, mas também, principalmente, dos nossos corações e das nossas almas. E aí? Gratidão. Eu quero agradecer aqui a professora Nete pela bela e importante apresentação dela, muito importante, Anete, isso, porque primeiro você fala das fontes de inspiração, nos revelando quantas experiências vivenciadas pelos alunos durante a sua trajetória formativa são importantes nesse processo de problematização da realidade, que são as também você como o TCC está estruturado no currículo formador, que é muito semelhante ao nosso de Camaçari, né? E da dinâmica que vocês empreendem passo a passo, né? O protocolo de desenvolvimento das atividades. Desculpa aí os professores, professora Terezinha, Alex, Sanete. Então, eu peguei aqui o tema, né, geral, que o Lobo passou, TCC na licenciatura em matemática, e eu pensei em dar um enfoque diferente, assim, um pouco, e relatando a minha experiência que eu tive com a orientação lá no curso, né, de licenciatura em matemática no IFE, e apontar as dificuldades dos alunos
questão de metodologia, definição de tema, essas coisas, discutir um pouco assim, em geral quais são os principais problemas que os alunos enfrentam ao se deparar com o TCC da licenciatura. Né? Então, para quem não sabe, aqui meu nome é Jarbas, eu fui professor do IFBA até 2019 e atualmente eu sou professor do IFES, que é o Instituto Federal de Sergipe. Aí aqui o conteúdo da minha apresentação, né? Então, listei algumas coisas assim que eu acho que são interessantes discutir para os alunos. Por exemplo, a questão das dificuldades, né? Da definição do tema, metodologia, os componentes curriculares. Eu listei alguns que eu acho que são bem interessantes, que ao longo do curso o aluno se depara e que, de alguma forma, já vai preparando o aluno para essa construção do TCC. Aí aqui o questionamento, né? Eu acho que, pela minha experiência, muitos alunos se questionam. Eu incentivei bastante que os alunos tentassem o artigo, mas é complicado, requer planejamento e tem a questão do tempo também. Aqui o início da escrita, né? Como escrever, quando escrever, o término e comentários finais. Aqui começando pelas dificuldades, né? Que é uma coisa que eu percebi ao longo do curso e que todos os alunos praticamente se deparam com isso, que é a definição do tema. Que tema a gente definir? E será que esse tema tem relevância? E eu percebi, por exemplo, alguns alunos que eu fui professor em mais de uma disciplina, que à medida que eles iam passando no curso, eles iam mudando o tema. Não, esse tema não é mais interessante, vou estudar esse agora. Então é um dilema que os alunos vivem durante o curso e que às vezes chegavam no TCC, que antigamente era só no último semestre, né? Agora mudou para os 2 últimos, ficou melhor. Então era um dilema que os alunos se deparavam ao longo de todo o curso e no finalzinho eu queria decidir um tema, tudo ali em um semestre, né? E acaba que o tempo fica corrido. Jarbas, eu não sei se todos, mas pelo menos para mim eu estou com dificuldade de ouvi-lo. Tem algumas. Outra questão é a metodologia, né? Oi, também. Agora ok? Está cortando, Jarbas. Seu microfone, algumas pessoas estão indicando. Eu acho que pode ser por causa do vídeo. Eu vou tirar o vídeo. Certo. Eu acho melhor deixar só a apresentação, porque aí não compromete muito a internet. Parece que melhorou. Certo? Aí no final eu volto com o vídeo. Então, eu estava falando das dificuldades dos alunos, né? Tem a questão da definição do tema. E é um dilema que os alunos vivem ao longo do curso e às vezes só vai definir mesmo no finalzinho, lá no último semestre, fazendo o TCC. Né? Tem a questão da metodologia, as dificuldades em definir qual metodologia usar, o tipo de pesquisa, se vai ser quantitativa, qualitativa, se vai envolver seres humanos, que tem a questão do comitê de ética, né? Também que às vezes parece uma coisa simples, mas também muitos alunos enfrentam dificuldade também, que aí envolve também a parte de leitura e escrita e a parte de edição e formatação do texto. Geralmente os alunos usam o Word, né? E quem foi meu aluno sabe que eu sempre incentivei também como um editor de texto a possibilidade de usar o Tex ou o Latem. Aí eu vou falar um pouquinho rapidamente, porque o Tex eu vejo como uma grande possibilidade também para os alunos que têm interesse em continuar na pós-graduação depois, continuar seus estudos, né? Então, porque na pós-graduação, por experiência própria, mestrado e doutorado, né? Os alunos são incentivados a usarem e muitas vezes é a única alternativa assim, para usar template para algum evento
ou mesmo para construir a sua dissertação ou tese, você acaba se deparando com o TEX e tem pouco tempo para você se adaptar e fazer esse trabalho. Então, eu sempre incentivei os alunos desde a graduação, já terem contato com o TEX. Aqui seria a versão do TEX Online, né, que é esse site do Overleaf. Qualquer um é gratuito, qualquer um pode fazer seu cadastro. Aqui seria a tela inicial, né, que você pode criar pastas, eles chamam de projetos. Você cria os projetos, aí dá nome a esses projetos, e dentro dessas pastas, você cria os seus arquivos, né? Eu mesmo já estou bem acostumado com essa ferramenta, eu faço tudo, prova, apresentação, textos, eu faço usando o TEX. Aqui nas minhas pastas ficam todas organizadas. Aqui, por exemplo, é essa apresentação de hoje, né, que eu fiz. Só para comentar rapidinho, porque eu acho que é uma grande possibilidade dos alunos. Sobre a questão dos componentes curriculares, a professora o professor Lopo falou, que eu acho que os alunos do curso, e que vão ajudar eles a ter... Jarbas, você me ouve? Está cortando de novo? Está cortando, e agora bastante novamente. Oi, Terezinha. Está cortando novamente. Sua fala está picotando. Melhorou? Parece que sim, siga falando. Eu sinalizo se continuar. Melhorou? Parece que sim. Parece que sim. Qualquer problema, fala. Então, eu estava falando dos componentes curriculares, que, pelo menos na licenciatura em matemática, eu acho que eles têm componentes assim, suficientes para guiar o estudante nessa escolha do tema, a questão da metodologia ao longo do curso e definição desse tema para o TCC, né? Aí tem algumas aqui, por exemplo, metodologia da pesquisa, a professora Anete já detalhou, metodologia e prática do ensino, seminários temáticos, que agora é do atual PPC, né? Informática aplicada ao ensino de matemática, laboratório de ensino, os estágios supervisionados. Por exemplo, de experiência própria a respeito das minhas orientações, a maioria dos alunos traziam temas que tinham visto nos estágios. Então, por exemplo, o estágio supervisionado para os alunos da licenciatura, eu acho que despertam realmente, pelo menos na maioria dos alunos, desperta interesse por algum tema em ensino de matemática. E eles acreditam naquele tema, levam para os orientadores e acaba sendo aquele tema do seu TCC. Né? Então, chamar a atenção da importância dos estágios supervisionados, claro, além de todas essas disciplinas, que ajudam também na parte técnica, no conceito, na ideia da metodologia. E agora, na ementa, né, a gente tem os dois TCCs, TCCs 1 e 2, que aí englobam um ano, né? Que eu acho que para a construção do TCC é o tempo necessário para essa construção, né? Para a maturidade do aluno, para ele acreditar no seu tema e daí começar a desenvolver, né? Fazer um pré-projeto, um projeto e aí desenvolver a sua monografia ou artigo. Então, na minha opinião, um ano seria o tempo necessário para o aluno maturar esse tema. Um semestre eu acho muito pouco. E aqui o grande questionamento de alguns estudantes na monografia, o artigo. Na minha opinião, como eu falei, a questão do tempo, né, que para mim teria que ser pelo menos um ano, tudo vai para o... Agora tem interferência. Foi interferência. Então, monografia, tudo vai para o planejamento, né? Então, os estudantes que já estão próximos de finalizar o curso, já estão próximos de ser concluintes, né? Então, eles têm que já procurar tentar definir o seu tema, o seu orientador, para fazer esse planejamento. Porque
aqui no caso da monografia, as normas vigentes são da ABNT e segue de certa forma, a monografia, ela tem uma certa liberdade, né? A maioria dos alunos acabam indo para a monografia. E o artigo, você tem as regras da revista, né? Por exemplo, aí vai seguir as normas da revista e tem o tempo da revista, que às vezes pode extrapolar o tempo que o aluno tem disponível para a defesa do TCC. Então, por isso que requer muito planejamento essa questão, essa decisão, né? De monografia ou artigo. Porque, por exemplo, o artigo, você tem que submeter o artigo, aí tem o tempo de revisão. Não necessariamente, por exemplo, ele vai ser aceito de imediato. Geralmente, o pessoal sempre recomenda alguma correção, alguma coisa, e isso leva tempo, né? Então, por isso que eu chamo a atenção bastante para a questão do... E como a gente observou, a maioria dos alunos, ou praticamente todos, né, nos cursos, vão para a monografia por causa disso, que eles têm uma certa liberdade, não tem essa burocracia da revista, mas é importante frisar, como o Lobo falou, a Net falou, qualquer um dos dois, eles vão seguir os mesmos trâmites da instituição, né? A questão da marcação da defesa com um mês antes, a definição da banca, né? Os dois seguem a mesma parte burocrática, vamos dizer assim. E o início da escrita, né? Quando começar a escrever e tal. Eu, geralmente, para os alunos que eu orientei, eu recomendava eles primeiro construir um pré-projeto. Então, já tinha uma ideia de um tema, né? E aí eu passava para eles primeiro construir esse pré-projeto, que seria o delineamento do título, objetivo, o problema, né? Quais são os sujeitos da pesquisa, qual o local da pesquisa, coisa desse tipo. Então, no primeiro momento, o aluno construía esse pré-projeto, que seria algo mais simples, e aí depois, com a revisão do orientador e tudo mais, a gente passava para o projeto, que era algo mais elaborado, já construindo a justificativa, a questão do referencial teórico, e o projeto, aí à medida que a gente ia corrigindo o projeto, já ia se delineando, já tomando uma forma de TCC. E tem a questão do referencial teórico também, que a gente percebe muita dificuldade nos alunos. A questão, por exemplo, das fontes onde pesquisar e o que exatamente colocar no trabalho, né? A gente percebe muita dificuldade. E geralmente, por exemplo, se você delinear o tema, claro, tem aquelas referências clássicas que todo mundo cita, mas é importante também você citar algo mais recente, né? Algo mais recente, que tenha importância na área, né? E também para justificar que o seu trabalho tem uma importância, né? Naquele momento. E tem a questão das normas da ABNT também, que grande dificuldade dos alunos. E nesse primeiro momento eu acho importante os alunos entenderem as normas da ABNT, colocar na formatação correta o trabalho. Tem a questão da citação das referências também, até para evitar suspeita de plágio, né? Então você tem que saber citar, se é uma citação direta, indireta. Aí eu coloquei direto aqui o término, né? E quando terminar, né, depois desse trabalho todo, né, é um grande questionamento que os alunos têm, e às vezes o orientador também. Mas, claro, no início você tem o objetivo do seu trabalho, né? Se chega um determinado momento você consegue responder aquele objetivo, consegue responder o seu problema, assim, pelo menos em parte, o trabalho já está, tem uma... de certa forma, um bom desenvolvimento, né? Então, pode ser que a gente comece a achar que está na hora de defender aquele trabalho. Mas, claro que isso demora, né? Tem muitas revisões no meio, o texto vai para o orientador, volta, até chegar nesse momento de... E a questão das referências também, né? As minhas referências são suficientes. É bem o que eu falei, assim, né? É difícil você definir uma quantidade, né? Porque depende do tema, depende do que você está estudando, né? Mas você citando, tem as referências clássicas do problema, né? Que geralmente são conhecido da banca. E percebendo, pesquisando se tem algo mais recente daquele trabalho, eu acho que completa, né? Que
E outro ponto é a definição da banca examinadora, né? Como o Lopo falou, preferencialmente são professores do Instituto, por exemplo, do IFBA, mas podem ser convidados também professores externos. E eu acho o seu trabalho, eu acho bem interessante. E a apresentação. Às vezes o texto está bem escrito e tudo mais, só que os alunos não vão tão bem na apresentação, né? Ponto também que requer planejamento e que o aluno deve treinar, deve fazer uma prévia. Geralmente recomendo isso para os meus alunos que eu oriento, né? Assim, tudo bem, a gente fechou o texto, o TCC, mas vamos treinar também a apresentação, certo? Para ter uma boa eloquência, falar tudo certinho e apresentar tudo que se deve ser apresentado, né? Aí aqui já vem os comentários finais, não sei como é que tá meu tempo, ou se eu fui rápido. Eu listei algumas coisas que... Tem exato 5 minutos, Jarbas. Já ia aparecer. Exato 5 minutos, né? Então, eu acho que está no tempo. Eu listei alguns tópicos que eu acho que são importantes para os alunos, para eles se atentarem, né? E os orientadores também. Por exemplo, o primeiro de tudo, o tema da agradar ao aluno. Porque nessa questão que eu falei da dúvida de qual tema vai ser, uma disciplina, o orientador define alguma coisa, só que não exatamente é o tema que ele sentiu prazer, que ele sentiu o gosto de fazer, né? Então, eu acho que o tema deve agradar o aluno também, não só o orientador, deve ser algo agradável de fazer, de desenvolver. A questão também do trabalho ser dividido em etapas e fazer com que o aluno cumpra essas etapas, né? Eu acho que é importante não deixar tudo de última hora. Então, o orientador, junto com o aluno, vai fazer essa programação com prazos, e o aluno, aos poucos, ir cumprindo esses prazos, eu acho muito importante para o desenvolvimento e para prazo que tem disponível para o TCC, né? Aqui começar a pensar no trabalho com antecedência, ao menos um ano que eu tinha comentado antes, né, que eu acho que é importante. Por isso, essa ideia do TCC1 e TCC2, né, veio em boa hora, justamente para chamar a atenção do aluno para esse planejamento. Aqui cumprir prazo que eu falei, cuidado com plágio, porque essa questão do plágio, às vezes, o aluno não tem tanta preocupação, mas é uma questão delicada, né? E que às vezes o orientador com o aluno às vezes se depara com alguma situação indelicada na banca, né? Que pode ser que algum professor examinador perceba alguma coisa, algum texto que não foi citado, alguma coisa assim. Então, é uma questão que eu sempre chamo a atenção dos alunos, que está também relacionada com a forma correta de citação. Se é uma citação direta, se é uma citação indireta. Então, desde o início, eu chamo a atenção dos alunos para isso. E, desde o início, sempre quando você for pesquisar o referencial teórico, né, sempre ir lá fazendo o seu fichamento e tudo mais, mas colocando as referências, para depois, na elaboração do texto, não se perder e acabar confundindo lá o que é citação, o que é opinião sua e tal, né? Então é uma questão que eu sempre chamo a atenção dos alunos. É importante também deixar um tempo para revisão antes da finalização do trabalho, né? Por exemplo, sei lá, o aluno defende em dezembro, aí, sei lá, em outubro já começa as revisões para novembro, que é um mês antes, né? Entregar a versão final para a banca. A questão também da apresentação oral que eu falei, né? Que é importante também o aluno ter essa prévia, treinar com o seu orientador, é importante. E também um TCC bem preparado poderá ajudar numa próxima etapa na sua área, né? Também eu sempre chamo a atenção a isso dos alunos, porque pode vir depois uma pós-graduação, alguma oportunidade do tipo, e é um chamariz para os seus próximos orientadores, né? Nasceu um artigo desse TCC e realmente é muito importante para uma seleção de mestrado, por exemplo. Há algumas referências aqui do TCC de matemática, do TCC que eu perdi, que é esse trabalho de conclusão de curso, que falando
desses detalhes, essas coisas que eu acho interessante, né? Do planejamento do TCC. E é isso, obrigado a todos. Aqui no contato, no e-mail. Obrigada, então, Jarbas. Apareça aí mais uma vezinha para a gente te ver. Daqui a pouco vai aparecer todo na hora do debate, né? Eu vou tentar aparecer aqui no final. Certo. Obrigado, sempre uma alegria ter você conosco novamente, viu, Jarbas? Prazer também, saudades. Vamos agora, o professor Alex, pode aparecer, professor? Me conhece na intimidade, sabe que eu sou uma pessoa muito... Como é que se chama, meu Deus? Eu sou muito modesto e eu sou muito recluso, então esses espaços em que a gente precisa se expor dessa maneira me assustam muito. Eu já tive uma vida muito exposta em rede social, hoje eu tenho sido mais comedido por causa da exposição mesmo que a tecnologia promove, e toda vez que eu sou convidado para falar nesses espaços, eu fico meio agoniadinho, assim, inquieto, porque é um pouco desconfortável, né? Mas eu também não podia não podia dizer não ao professor Lopo, neguei o convite uma vez, ele veio todo choroso, né? Para fulano de tal você falou, mas para mim você não fala, e aí eu não tinha condição de negar, mas também não podia ser desonesto. Eu sempre preferi muito os debates acalorados da sala de aula, lá é que é o meu espaço, lá é que é o meu ofício, lá é que é a minha arte, e no máximo, assim, participar um pouco das revistas científicas e das publicações que eu tenho feito nos eventos científicos, e já está de bom tamanho todo esse processo de exposição, tá? Mas eu vou... Alex, desculpa interromper, você vai ter alguma apresentação para fazer, porque ainda estamos aí na tela com a apresentação da professora Anete. Pode deixar a apresentação de Anete, não. Você não tem slides? Não tenho slides, não. Ok, obrigada. E então vamos lá, né? Vamos ao que interessa. Então, assim, muito obrigado pela confiança, muito obrigado pela escuta sensível, muito obrigado pelo espaço, né, de diálogo, apesar dele me aterrorizar, mas vamos lá falar um pouquinho sobre essa questão do TCC no curso de licenciatura em matemática, um tema que me é muito rico, muito caro, e que eu gosto muito de falar, e que tem sido fruto das minhas pesquisas, das minhas produções, das minhas discussões assim nos últimos anos. Eu sou um estudioso das questões relacionadas à formação de professores, desde o meu estudo lá do mestrado, quando a gente começava a dar os primeiros passos ainda nessa seara, e isso foi se consolidando ao longo dos anos, ao longo do meu próprio desenvolvimento profissional, ao longo dos meus próprios anos junto ao Instituto Federal da Bahia, e principalmente a partir dos anos, né, da experiência que a gente vai acumulando aí nesse processo. Eu sempre me considerei muito mais professor do que um estudioso propriamente dito, embora eu tenha uma produção significativa no campo da formação de professores, em especial da formação de professores de matemática, e em mais especial ainda no professor de matemática especialista, que é esse professor que eu venho formando, é esse professor que eu venho me auto-formando também, né? É esse professor que a gente tem nesse processo de construção colegiada, a partir da experiência deles. Então, o meu olhar é um olhar muito específico, né? E é uma fala muito difícil, porque depois de você falar, foram apresentadas várias perspectivas de TCC aqui nas apresentações, né? Brilhantemente feitas pelo professor Lopo, pela professora Anete, seguidamente pelo professor Jarbas, que é um querido nosso. Todos os outros também são, mas o fato dele estar afastado da gente faz com que a gente dengue ele um pouquinho mais. Então, é um trabalho meio difícil, esse trabalho que a gente vem fazer aqui. Então, eu demarquei a minha fala em alguns momentos, tá? Eu vou pegar o tema que nos foi proposto para debate. Então, a ideia é TCC no curso de licenciatura em matemática.
E depois eu vou falar um pouco sobre a minha experiência aí nesses anos de orientador, né, e das bancas que a gente participa. Primeiro, a gente precisa fazer uma reflexão interessante sobre a questão do TCC. E aí a gente precisa abrir o leque exatamente para essas possibilidades de TCC, e a gente precisa pensar numa diversidade de trabalhos de conclusão de curso, né? Essa diversidade nos é muito cara, às vezes a gente, na verdade, fica com duas opções, e duas opções não representam para a gente uma diversidade. Então, quando a gente fala de trabalho de conclusão de curso, a gente precisa ter uma abertura para as diferentes possibilidades que podem compor esse trabalho de conclusão de curso. Ou seja, é uma reflexão que tem que ser oriunda do processo formativo vivido por esse estudante dentro do curso de licenciatura, mas que não pode estar limitada, como muitas vezes ela se apresenta nas disciplinas de final de curso. Então, quando a gente fala de TCC, a gente não pode limitar o TCC a uma construção monográfica. Não estou falando de monografia no sentido que foi colocado na abertura aí pelo professor Alexandre Lopo, enquanto escrita de um tema. Eu estou falando de monografia enquanto objeto materializado que fica depositado nas estantes das bibliotecas dos nossos campi, né? E a gente precisa pensar num trabalho de conclusão de curso enquanto uma produção do conhecimento que vai chegar até o professor, em especial ao professor da escola, e mais especial ainda ao professor da escola pública brasileira. Entendo que a escola é de todos, tá? Meu posicionamento, quem é meu aluno, quem discute comigo esses debates nas nossas salas de aula, sabem que eu sou um cara que defendo a escola como uma escola de todos, mas preferencialmente, ideologicamente, pelas minhas bases, que são anisianas, eu defendo com unhas e dentes esse modelo de escola pública que a gente tem, né, de aprendizagem coletiva mediada pelo professor, enquanto, na verdade, modelo, digamos assim, custeado pelo Estado. Então, a gente precisa pensar muito nesse espaço, porque vim dele, né, eu sou aluno de escola pública e hoje eu trabalho para a escola pública, então eu me posiciono ideologicamente dentro desse espaço, embora reconheça que a escola é de todos, ok? Então, a gente precisa pensar num trabalho de conclusão de curso que nos remeta a uma diversidade de trabalhos, para além da relação dicotômica monografia ou artigo, né, porque podem ser incluídos nesses processos diversas modalidades, como os relatos de experiência, como a produção de artigos científicos, né, como a construção dos memoriais formativos. Então, é preciso que os nossos estudantes tenham experiências diferenciadas de trabalhos de conclusão de curso no seio da sua formação. Isso não pode estar sendo limitado a algumas pequenas possibilidades, ou duas possibilidades, como a gente vê muito presentemente nos projetos pedagógicos do curso, em especial no nosso próprio projeto pedagógico. O segundo momento da minha fala é uma fala que a gente, na verdade, repense um pouco a questão da licenciatura. Então, a gente precisa pensar também nesse significado. O que é um curso de licenciatura? O que é uma licenciatura do ponto de vista do significado, do ponto de vista do seu sentido etimológico, tá? A gente precisa muito pensar para ensinar na educação básica. Então, o curso de licenciatura, ele tem essa construção enraizada. Ele representa uma licença para alguém ensinar na educação básica. Ensinar um componente curricular, né, um campo do conhecimento que fica materializado como um componente curricular lá na educação básica. Né? Isso aí eu estou falando em público-alvo, tá? Para formação generalistas de professores que lecionam todas as disciplinas que geralmente ensinam nos anos iniciais do ensino fundamental. Estou falando de professores especialistas que ensinam nos últimos anos do ensino fundamental e no ensino médio, tá? Além de outras modalidades. Pensar
que este curso tem uma específica, que são as questões relacionadas ao ensino ou à aprendizagem, ou às aprendizagens, no plural, se a gente entender que as pessoas aprendem de modo diversificado, tá? Desculpa. Então, isso é importante ser demarcado. E, no final, a gente não pode perder de vista, né, para fechar esse tripé, que eu estou falando de um curso de matemática. Então, isso vai requerer da gente uma atenção especial para um objeto matemático, e quando eu falo de objeto matemático, eu falo de objeto matemático enquanto sinônimo de conteúdo. Porque eu não posso perder de vista que eu estou falando de um curso de matemática. É óbvio que essa formação conteudista, ela não pode se sobrepor às perspectivas de ensino e de aprendizagem que norteiam o espaço da licenciatura. No meu olhar, em nenhum momento eu quero transformar essa licenciatura num elemento bacharelesco, que a gente, na verdade, tenha que priorizar o conteúdo pela lógica pura e simples do conteúdo, mas a gente não pode desprezá-lo, porque a gente está falando de um curso de formação em matemática. Não é um bacharelado, é um curso de licenciatura, então a gente precisa denotar um objeto matemático preferencialmente interrelacionado com a questão da educação básica, que é o nosso objeto específico no campo da formação dos professores especialistas que eu estou me reportando aqui na minha fala. Então, é importante que o estudante, no processo de construção do seu trabalho de conclusão de curso, né, perspectivas que englobam esse trabalho de conclusão, que ele tenha um leque de possibilidades que possam, na verdade, tangenciar essa construção, seja através dos elementos monográficos, seja através da produção de artigos científicos, seja através dos relatos de experiência, seja através da produção dos memoriais formativos, enfim, eu estou dando alguns exemplos, mas a gente não tem a receitinha de bolo pronta. O que a gente vem aqui é promover exatamente reflexões nesse processo. Depois ele precisa permear nessa construção diversificada o objeto de estudo dele. Meu objeto vai permear as perspectivas de ensino ou as perspectivas de aprendizagens. Eu vou escrever alguma coisa relacionada à forma como a gente ensina ou como os alunos podem aprender aquilo que eu me proponho a ensinar. Então, são duas reflexões extremamente importantes nesse processo. E, no final, é importante que essa construção se dê de uma maneira subsidiada por um objeto matemático que seja um conteúdo interrelacionado com a educação básica, que é o objeto, digamos assim, de formação de professores dentro de um curso de licenciatura, no caso em específico da licenciatura em matemática, ao qual a gente se remete aqui. Tá? Analisadas essas três questões, né, a questão do TCC, a questão do curso de licenciatura e a questão da graduação em matemática, que eu coloquei em linhas pretéritas, a gente avança a discussão tomando como referência a minha condição, né, eu estou falando do meu lugar enquanto uma figura que estuda essas questões desde 2007, e até então eu venho, na verdade, discutindo isso no âmbito da formação de professores nos cursos de licenciatura e também no âmbito da formação continuada, agora com esses desafios aí que a gente está tendo com a coordenação do Matemática na Prática, pro tempore, mas a gente está lá na coordenação do Matemática na Prática, que toma a formação a partir da prática desses professores. Então é importante que vocês, enquanto estudantes do curso de licenciatura, pensem esse TCC. Aí eu vou me reportar algumas falas dos meus colegas anteriormente colocadas, a partir de reflexões oriundas do curso. É importante que vocês pensem esse TCC como um produto das práticas de ensino que foram desenvolvidas no interior das disciplinas ou no interior dos projetos que orbitam o curso. Por exemplo, quando eu falo dos projetos, eu estou falando aí PIBID, eu estou falando aí de residência pedagógica, que vocês estão inseridos nesse contexto de uma maneira bem
incisiva, né? Além disso, é importante que a gente pense essa questão da produção do conhecimento, né, com foco na formação docente a partir das atividades que vocês realizaram dentro dos estágios curriculares, né? Quem me conhece, quem sabe, quem acompanha os debates comigo, sabe exatamente que eu sou um fervor defensor dos estágios curriculares, né? Para mim, são aqueles estágios que são colocados lá nos cursos de formação e que precisam tomar a prática como elemento reflexivo e como elemento de produção do conhecimento, tá? Para que essa produção do conhecimento enseje num trabalho de conclusão de curso. É óbvio que a gente não está falando de produção do conhecimento original, eu tenho total consciência de que aqui eu não estou falando de pesquisa, de produção do conhecimento original, ninguém vai descobrir a cura da AIDS dentro da escola, né? Também ninguém vai descobrir aí a cura da Covid-19 dentro da escola, embora eu ficasse muito feliz que a gente descobrisse, porque eu estou doido para voltar para os meus debates acalorados, né? Eu gosto desse processo de hibridização, eu gosto desse processo de tecnologia, mas o mais importante para mim é o calor com os meus alunos, é ver os meus alunos encantados, é inspirar os meus alunos através das minhas atividades de ensino. Meu ofício é lá, perfeito? Isso aqui que a gente faz por conta de umas construções que nos exigem, mas a minha arte é exatamente aquele espaço. Então eu estou morrendo de saudade da sala de aula como cada um de vocês, e eu acho que a gente precisa pensar esse espaço da sala de aula através de práticas inovadoras. Quando eu digo práticas inovadoras, eu me sustento na professora Lucarelli, que significa exatamente romper com modelos tradicionalmente construídos. Então, a gente inovar significa romper com os modelos que estão lá colocados tradicionalmente construídos e pensar a produção do conhecimento a partir desses novos modelos que o contexto da educação básica nos cursos de formação de professores, ok? Pelo meu controle aqui, me faltam 3 minutos, e aí eu vou fechar aqui a minha fala exatamente nessas questões. É importante que os estudantes pensem algumas coisas que eu acho imprescindíveis dentro da minha experiência como orientador e dentro da minha experiência nas bancas. Os títulos dos seus trabalhos. É importante que esses títulos de trabalhos repensem questões relacionadas ao ensinar e ao aprender determinado objeto matemático para que a gente não tenha uma construção muito ampla. É importante que a gente tenha construção nos nossos trabalhos de conclusão de curso delimitadas. E essas delimitações perpassam exatamente por essas construções. Embora o curso seja de licenciatura, as questões do ensino e as questões da aprendizagem sejam exatamente as bases estruturantes dos nossos cursos ou das aprendizagens no plural, a gente não pode perder de vista que nós estamos formando em matemática. É óbvio que o curso não é bacharelesco. A gente não pode pensar em construções da educação superior. A gente precisa pensar em construções para fora, construções exógenas, construções para fora da instituição formadora, com vista na escola, preferencialmente a pública brasileira, porque é lá que se forma a maior parte da população. Ok? Então, a gente não pode perder de vista que, embora os nossos objetos sejam processos de ensino e de aprendizagem, esses processos precisam estar permeados a partir de alguns conteúdos, ok? E, no final, é importante que vocês pensem muito também, a gente falou aqui de várias outras construções, só para eu encerrar a fala, é importante que vocês pensem muito também nas construções, das conclusões que vocês apresentam dentro dos trabalhos de conclusão de curso. Às vezes a gente tem muito a impressão de que vocês estão correndo uma ação silvestre, vocês olham para trás, não tem nenhum queniano, você já fez todas as etapas, você já construiu todos os processos, você está lá na Rua Augusta, no finalzinho da ação silvestre, olhou para trás, não tem nenhum queniano na construção das considerações, eu posso relatar. E aí, às vezes, as reflexões pessoais provenientes de um processo de conclusão de curso. Às vezes até a gente tem um bom começo,
né, estruturado nas questões ou do ensinar ou do aprender de determinado objeto matemático vinculado à educação básica, mas a gente não traz algumas considerações que foram oriundas desse processo. Parece que falta fôlego, parece que a gente está no final de uma grande corrida em que a gente já pode descansar porque eu já completava o gás que eu não tenho que oferecer, menos pontual nesse sentido, colocada dentro da minha experiência, e eu vou encerrar a minha fala aqui para que a gente possa democratizar a palavra, e eu estou colocando a minha fala aqui à disposição. No mais, agradecer a todos os colegas queridos por essa oportunidade, tá? Dizer que ela me incomoda muito, mas que a gente está aqui dando essa colaboração. Um abraço, um beijo grande no coração de todos. Estou morrendo de saudade de todo mundo e espero revê-los em breve presencialmente. Ânsia pelo encontro presencial, porque reputo a mesma importância desse afeto, desse trocar, desse abraço, desse trocar de olhares, né? É insubstituível, que fica registrado aqui também a minha posição insubstituível. Eu não estou... E tem uma amiga minha, uma colega com meus estudos, que foi na década foi sua monitora, não sei se você... Por favor, fique quieto. Ela nas minhas redes sociais da nossa fala de como você a inspirou lá atrás na primeira formação em ciências sociais. Eu vou falar com Terezinha sobre essa experiência. Convidado ela para participar, ia ser ótimo. Na próxima eu prometo que eu faço isso. Certo. Estão todos aqui presentes. Queria registrar quão gente não fala, porque ela me parece bem complementar, no sentido de fechar essa coisa de que, para além dos aspectos formais, as questões que devem balizar o TCC, né? Que o TCC é um momento de culminância do curso, então ele é um momento de expressão de tudo que você acumulou em sua bagagem, né? E é um momento também que me parece que é meio que um rito de passagem, né? Quando você se defronta com esse material todo que você acumulou, em termos de saberes, de vivências, de experiências ao longo do seu curso, e também você se depara com a responsabilidade da sua formação, não é? O que é que você vai fazer lá fora? E como é um momento de tomada de consciência de qual será o seu papel quando você sair daqui na condição de um licenciado, né? De alguém que está habilitado para atuar dentro da sociedade. Então, foi super importante essa ênfase que os outros já tinham falado, mas que você conferiu também a finalização, que normalmente acaba sendo, isso não só nos alunos de TCC, mas também nos nossos, muitas vezes. Tudo que a gente caminhou, não é toda a nossa caminhada, nem tudo que a gente conseguiu absorver durante a caminhada. Então, esse cuidado é realmente muito especial, porque às vezes você não confere ao seu trabalho a importância que ele teve fazendo finalizações aligeradas, né? Que não correspondem.
Mas, gente, muito bom, foi perfeita a fala de vocês. Eu queria agora abrir para as perguntas. Tem que fazer grupo na condição de coordenador. As pessoas quiserem fazer as perguntas diretamente, fala aqui, a gente abre e faz direto, porque às vezes a gente quer aparecer na tela, né? A gente quer falar. Tem sempre a foto aí com todo mundo também no final, viu? Todo mundo aparece aí. Ah, legal. A gente faz. Eu quero falar. Vai falar, vou fazer as perguntas, André? Eu quero falar. Perguntas porque as pessoas foram falando, não? Eu quero falar. Oh, meu Deus. É pergunta, doutor André. Eu quero falar. Olha, uma lista de perguntas que foram formuladas. Você pode esperar ou quer falar agora? Não, eu. Liga a câmera, liga essa câmera sua. Vai, Andrei. Olha, agora ele está fazendo de difícil agora. Eu fui anotando algumas coisas das belas apresentações. Gente, hoje é noite de estrelas. Vou falar? Já foi a foto? Matemáticas não passam. Anete, antes de você ser chamada para Salvador, foi cogitado de você ser chamada para Camaçari, quando eu era coordenador do CREA. Você estava para começar. Eu sei que eu enlouqueci com o professor Luciano. Chama a Nete, chama a Nete, chama. Mas aí, perdemos o primeiro, né? Perdemos, cada um. Sobre a fala de Jarbas, eu quero dizer ao professor Jarbas que eu aprendi o LaTeX Leaf. Obviamente, eu não gravei os códigos, nem quero gravar. Mas existem outros LaTeX simples que você pode copiar e colar lá e tudo fica bem. Hoje em dia tá fácil. A gente poderia até fazer um template para os alunos só inserirem as informações do TCC. Né, professor Alex? Peraí que eu anotei. Sobre também professor Alex. Eu tentei, como eu estava iniciando o mestrado, né? Aí eu disse, vou frequentar a aula do professor Alex para eu aprender a escrever. Gente, professor Alex, ele é tão rigoroso, ele é tão bom professor. Quem conseguir chegar até o fim do semestre com ele, escreve para todo sempre. Não foi meu caso, porque é muito puxado o curso, não deu para mim, não. Eu sou um aluno relapso, entendeu? E uma coisa fantástica que o professor Alex, a guerra do conteúdo com as práticas pedagógicas, não é, Anete? Porque, de fato, eu concordo com ele. Agora sim, o conteúdo, ele não pode ser desprezado mesmo. O que adianta o professor estar cheio de práticas pedagógicas e não ter conteúdo? Não saber o que é que vai falar lá na frente, né? Que mais? Espera aí. Tá.
Pera, minhas anotações. Ai, meu Deus, me perdi. Tá. É outra coisa, falar sobre o foco também dos TCCs, né? Que eu vi aqui 3 correntes. Eu vi o professor Alexandre Lopo na fala dele, falando de ensino de matemática, matemática aplicada e matemática pura. Né? E ele disse que em nenhum dos casos pode faltar a parte ao menos um capítulo falando de ensino de matemática, entendeu? Eu não concordo. Eu adoraria que fosse de matemática pura, no meu caso, para eu não ter que escrever sobre ensino, porque eu não sei, eu tenho dificuldade, entendeu? Mentira, eu tô adorando aprender. Andrei, você pode fazer a parte de matemática pura, mas aí você tem que fazer a transposição para a sala de aula. Como você já é um professor há tantos anos, né? Há tantos anos, basta uma boa leitura. É porque eu sou empírico. Empírico? Eu sou empírico. Você sabe o que é empírico? Não, você tem formação. Sabe, não? Você tem formação, eu discordo. Você sabe o que é empírico? Eu vou passar para as perguntas. Então, assim, passo para as perguntas, doutora Terezinha. Eu quero dizer que eu fiquei encantado com vocês. Hoje foi um show. E a mediadora espetacular. Você está lindo, Lourinho. E eu disse bem, é muito grande, você sabe disso, você só faz tipo. Você quer ficar... Verdade, mas devo confessar que agora a TV está aqui na minha frente. É que você não está vendo. É que eu faço tudo pela TV, estudo, ouvir vocês. Olhem, eu tenho aqui algumas questões e depois eu vou abrir para aqui, sobretudo os alunos possam formular perguntas. Perguntem tudo que vocês estiverem angustiados, que quiserem saber, se temem pelo momento desse trabalho de conclusão de curso, pelo enfrentamento da realidade do mundo do trabalho depois. Aqui é o espaço para a gente trocar essas ideias, certo? Mas tem 3 perguntas aqui que são mais dirigidas até à coordenação do curso, que remete a questões mais operacionais. Todos nós podemos responder, mas vou dirigir diretamente para o professor Alexandre Lopo, né? Primeiro, ele até já respondeu aqui no chat, mas como nem todos acompanham o chat, eu pedi a ele que respondesse também publicamente aqui, porque pode ser que a questão dele seja a questão de todos. Então, a primeira é se o artigo científico, foi falado pela professora Ana Paula Guimarães, se o artigo científico, para ser considerado, ele precisa já ter sido aceito e publicado, ou basta ele ter sido submetido. A outra pergunta é de Deise, e também de Eliomar, de Deise, que quer saber se os slides serão disponibilizados e onde os slides das apresentações. Eu acredito que esteja no repositório, mas o professor Alexandre vai pedir seguidor. Elismar pergunta, essa é dirigida à professora Nete, como se dá o compartilhamento de ideias no caso de uma coorientação entre professores orientadores e professores coorientadores? E Ana Guimarães, a professora também, pergunta quantos alunos se matriculam no TCC1, ele deve acabar em um ano ou ele teria mais tempo para fazer isso, né? Eu quero também, antes de passar para que a mesa fale e para as perguntas, saudar a presença aqui do professor Fábio e do professor Gustavo, que eu não falei lá no começo. Liga a câmera aí, pessoal, por favor, para sair na foto. Fábio, Gustavo. Bom, pode responder, Terezinha? Rapidinho. Do apoio do Jarbas aí. A questão do artigo científico, na minha compreensão, é que ele sendo aceito, que às vezes a revista demora em publicar. Ele sendo aceito, né, para a publicação, já é válido. É como é no doutorado, né, no mestrado, você pode aprovar um artigo, ele demora um pouco de ser publicado, mas ele foi aprovado e aceito.
Mas, como o professor Jarbas falou, tem que apresentar também para a banca, para a gente verificar se realmente foi um trabalho daquele aluno com aquela orientação. A outra pergunta sobre TCC da professora Ana, nós mudamos a matriz, era um TCC só. Em geral, o aluno não concluía em um TCC, ele fazia 2, no máximo pode fazer 3. Qualquer disciplina do IFBA, o aluno só pode cursar 3 vezes. Se perder 3 vezes, ele tem que deixar o curso. Então, tem esse limitação. Eu tive uma aluna que ficou 3 TCCs, repetindo essa disciplina. Mas agora a matriz vai ser dividida, o TCC vai ser dividido em 2. Um que vai ser mais ligado ao projeto e o outro para a conclusão. Espero ter esclarecido. Quer completar, Jarbas? Quer completar, Alex? Alex é do NDE também, então nós fizemos esse trabalho junto. Sim, quero completar muito. Mas a questão do artigo científico, Alex, vem das normas, né, Net? Das normas do ensino superior do IFBA. Então a gente só seguiu a orientação que tem lá sobre TCC. Pode ser um trabalho monográfico ou pode ser um artigo científico. São as normas institucionais ligadas a todos os cursos superiores. Nossa casa precisa avançar, meu querido. Nossa casa é uma tradição, ela tem uma tradição que a gente respeita muito, mas a nossa casa ainda precisa de uma visão além do alcance. Nossa casa precisa melhorar muito. E a gente que tem do alcance precisa tensionar esses espaços para esse tipo de construção. Por exemplo, a gente tem um evento excepcional, a NET aí depois, que pode até complementar a minha fala, porque a NET já trabalhou na organização desse evento, inclusive dentro da nossa casa, que é o EBEM, que é o Encontro Baiano de Educação Matemática, talvez seja o nosso maior evento do ponto de vista regional. E é um evento que abraça professores. E a gente não pode perder de vista que esse evento precisa ser um evento que traga para perto da gente os professores. Esse evento não pode ser um evento só construído com vieses acadêmicos. Então, por exemplo, algumas produções nossas nos cursos de licenciatura poderiam atingir esse público se fossem publicadas através de relatos de experiência muito bem escritos, comunicações científicas muito bem escritas nesses espaços. Isso daria para a gente uma contribuição muito mais sumária, me permita a redundância, do que o depósito da monografia nas nossas bibliotecas. Só completar a fala de Lucas sobre o artigo, né? Que ele falou que tem que ser pelo menos aceito, tem que estar pelo menos aceito para aceitar para a banca. Tem um detalhe também que o aluno tem que ser primeiro autor. E a questão de ser qualis capis, né? A ou B, para poder valer para a apresentação. Então, fechando a resposta, temos a revista do campus, né? Jarbas, que hoje é Qualis B. Não sei qual é o B, 5, 4, 3. É B3, o Qualis da revista Sentia. E a parceria do IFBA com o NEB também é uma possibilidade dos professores, dos alunos. Eu concordo com o professor Alex quando ele traz essa questão da gente poder ampliar esse olhar em relação à questão das produções monográficas, produção de artigo, produção para um relato bom escrita de relato de experiência, porque parece também que a gente padroniza o tipo de estudante que chega ao final de um curso. Né? A gente quer achar que aquele estudante que foi excepcional vai ser o modelo de todos os estudantes, e todos são excepcionais dentro das suas possibilidades, dentro das suas, né, do que eles podem ofertar para a gente. Eu acho que o professor, a professora que orienta esse estudante, ele sabe o que o estudante pode dar. E ele pode tirar o melhor daquele estudante, que pode ter um relato de experiência. Quantos relatos são inspiradores para a prática de professores e professoras na sala de aula? Mais do que uma monografia, mais do que uma tese.
às vezes, para mim, é de cunho prático, eu usar numa sala de aula do ensino fundamental, do ensino médio, pegar algo que foi publicado no relato de experiência dentro de um EBEM, dentro de uma semana de matemática, dentro de um seminário PIBID. E talvez a gente repensar, eu acho que essas mudanças a gente pode sim estar trazendo essas propostas, justificando, né? Tem uma força assim dentro disso. E não tinha memória que é uma coisa séria. Mas e que passaram no concurso na Secretaria de Educação. Estadual, nos municípios, de estudantes, nossa, eu levei um tempão para entrar no mestrado. No final da graduação, eu estava já ingressando no mestrado. Então, assim, o que a gente está formando não é qualquer coisa. Está formando gente de excelente qualidade. Possibilitar que esses estudantes exercitem outras formas de escrita é muito importante. Nós temos agora um desafio dentro da licenciatura em matemática do Campo Salvador, de estudantes surdos. E, Dominique, não vai ser uma escrita, não vai ser um trabalho monográfico escrito, não vai ser um artigo. Você vai ter que reinventar a nossa forma de essa oportunidade, né? Que a muito da Liquimate, né? Dentro da... Eu tive um trabalho, meu último trabalho desse ano de 2019, e eu tive a parceria de uma professora que está terminando o doutorado dela na área, que é excelente. Fez um trabalho de mulheres negras, de estudantes negras do IF, um estudo muito bacana mesmo que ela fez na instituição. E ela foi convidada para ser a orientadora do trabalho do Marcos Vinícius, me orientando. E como os livros didáticos ainda são livros, não é? De gênero, onde aparece em situações, né, ou de igualdade ou superior dos homens, quando aparece, e se aparece que condição como os textos são produzidos em termos de textos de situações, problemas matemáticas. Então, isso que a gente fez, né, de fazer esse já orientadora, né, orientador, poxa ali que vai ser desenvolvido. E são traçadas estratégias. Em algum momento ele vai estar somente com atenção, com a orientação, outro momento com a orientadora, mas sempre está trocando. Tanto que a gente forma uma orientação com a orientadora. É um trabalho que tem que ter uma boa articulação e uma boa negociação também. Pelo menos eu que tenho mais experiência lá, porque foi, acho que só com orientação. Todas as orientações que eu tive a experiência de vivenciar com os meus licenciados e licenciadas foram excelentes. Eu aprendi demais. E foi uma coisa que me fez sair do espaço, né? De conhecedora só da questão não é somente
mas assim, ampliar esse meu olhar para além da matemática. Alexandre. Que duas pessoas perguntaram a respeito disso. Aí coloca no grupo. Temos aqui mais duas perguntas, mas eu refiro. Aparecer pra gente ver o rostinho de vocês, assim, podem perguntar diretamente. Você, Sérgio, e outra de Isaac. Trabalho de conclusão de curso precisa necessariamente complementar depois, porque a professora Janete que o professor precisa ser do departamento de matemática, não é isso? Aqui nós não temos um departamento. Oi. Aqui. Isso, professora Terezinha. Então, todos os professores vinculados, eu gostaria de saber, né? Se todos os professores vinculados ao curso de matemática fazem parte do departamento. Se a educação quiser orientar, ele pode em Salvador ou não pode? Nem todos os professores do departamento de matemática, nós temos em média com 32, 33 professores efetivos. Nem todos os professores atuam na licenciatura em matemática, mas todos